Boa tarde novamente. Então, voltando, eu vou falar um pouco sobre os projetos. Até por uma limitação de tempo, eu vou tentar abarcar, vou enfatizar em dois, três projetos, e vou falar da atuação, né, de como que o direito sistêmico vem sendo trabalhado dentro da advocacia, que é o meu lugar. Então, o direito sistêmico, já me situei. Todos nós aqui sabemos que o Poder Judiciário está abarrotado de processos, os juízes não conseguem dar conta, né, da quantidade de processos que atualmente, a gente sabe que, eu estava lendo ontem, até coloquei aí os dados, nós temos 80 milhões de processos em trâmite para 18.025 magistrados. E aí eu tive o cuidado, ontem à noite, de fazer o cálculo. 4.439 processos por magistrado. Então imagine vocês, um magistrado, e isso é uma média, né? Sabe que tem muito mais. Imagina para um magistrado dar conta de 5.000 processos. Então, por isso a gente vê que hoje o Poder Judiciário não tem dado conta. Então, novas formas de se conseguir uma solução dos conflitos vem sendo buscado ao longo dos anos. A gente sabe que o novo Código de Processo Civil, ele contempla, acho que eu não preciso nem falar, ele contempla a autocomposição, então privilegia a mediação, a conciliação e outros métodos de solução de conflitos. É aí que está. É onde nós podemos considerar que o direito sistêmico, sim, é um instrumento permitido, né? Um meio permitido para a solução de conflitos. Nós temos também o artigo 694 do novo Código de Processo Civil, que também fala que o juiz deve dispor de outros profissionais, né, para a solução de controvérsias, para a solução de conflitos. Aí caberia também a figura do constelador familiar. E nós temos também a famosa resolução número 125 de 2010, né, que no parágrafo 1º, ele diz que aos órgãos judiciários incumbe, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias. E aí ele coloca aqui, em especial, a mediação, a conciliação, mas aí também, por conta dessa resolução número 125 do CNJ, é que é possível a implementação de projetos de constelação familiar no Poder Judiciário, ou no Ministério Público, né, ou entre os advogados. Né, eu digo entre nós advogados porque sou advogado. Existe atualmente também uma sugestão legislativa, número 73 de 2016, que foi proposta pela Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, que visa a inclusão das constelações familiares como um instrumento de mediação entre particulares. Então isso já está tramitando no Congresso Nacional. Sabemos também que há um projeto de lei na Câmara do Distrito Federal, né, para ser implementado como política pública no Distrito Federal. Então, estamos caminhando, né, para que isso também seja regulamentado. Então, atualmente, a constelação familiar no Poder Judiciário é uma realidade. Então, queira ou não, temos que engolir, né? Temos que aceitar, porque diversos estados da federação já têm projetos de constelação familiar, né, para a resolução de conflitos. Então, para os advogados, né, eu não sei se aqui a maioria é advogado, mas eu digo até no meu lugar como advogado. É interessante que saibamos, conheçamos, ou pelo menos tenhamos uma noção do que é a constelação familiar, do que é o direito sistêmico. Porque amanhã a gente pode estar no nosso escritório de advocacia e receber, ou o nosso cliente entrar em contato com a gente e falar, olha,
recebi aqui uma carta convite de que tem uma constelação familiar, estão me convidando para ir no fórum, o que é isso? E aí você, como advogado, fala, não sei. Né? E aí vai ter que ir atrás. E nós sabemos que o nosso dever é sempre se aperfeiçoar, como advogados. Isso está no nosso código de ética. Então, o direito sistêmico e a constelação familiar no Poder Judiciário é uma realidade. E aí eu faço uma menção à nossa turma de pós-graduação, porque graças a ela e a outras iniciativas, claro, tem outras iniciativas, mas eu dou como exemplo porque é o lugar que eu estou e que nós aqui todos estamos, muitos projetos começaram a se proliferar pelo país, né? Porque tem pessoas de norte a sul, advogados, juízes, procuradores, promotores, que levaram essa visão sistêmica para os seus locais de trabalho. Então, a partir de 2016, o direito sistêmico ele surgiu como formação. Né? É a primeira pós-graduação em direito sistêmico do mundo. Aqui em São Paulo. Faculdade Novari e Heringer Schule. E como a Alessandra falou do Dr. Sami, eu vou falar de alguns projetos no Poder Judiciário. Né? O Dr. Sami é formado por essa faculdade também, foi meu colega de turma. E ele foi advogado e depois entrou no Poder Judiciário, se formou como terapeuta e via que a constelação familiar poderia auxiliar na resolução de conflitos. Viu que seria vou usar a palavra ferramentas, uma ferramenta, mas poderia ser uma ferramenta útil para a resolução de conflitos. Então ele começou a utilizar timidamente isso no final dos anos 2008, por aí, e levou, né, para o Tribunal de Justiça da Bahia um projeto que foi implementado em 2002. Então ele é o pioneiro na aplicação das constelações familiares do Poder Judiciário. Como o Dr. Sami trabalha? Ele faz um convite, né, para aquelas famílias para aquelas pessoas que têm processos na sua vara, né, que tem processos que têm uma resolução um pouco complicada, né, e ele geralmente faz uma palestra de esclarecimento, né, mostrando essas leis, mostrando as dinâmicas, porque às vezes, com uma palestra, o conflito já é dissolvido, já é resolvido. Né? Não é necessário, às vezes, ir para uma constelação. Mas caso seja necessário, ele faz o convite e é feita uma constelação familiar. E o próprio Dr. Sami, ele faz a constelação porque ele é terapeuta. Então ele acaba fazendo a constelação familiar. Geralmente não é assim que se acontece. Geralmente existem consteladores familiares, né, que, enfim, são escolhidos aí por critério de cada tribunal ou de cada juiz e que fazem, né, olham para esse campo para tentar resolver ou tentar pelo menos mostrar onde está o conflito, o que está oculto, né, para que as partes depois possam se empoderar e possam tomar suas próprias decisões. Então, o Dr. Sami, dentro do seu trabalho, ele pôde verificar que sem a constelação, o número de acordos girava em torno de 73%. Quando havia constelação com uma das partes, girava em torno de 91%. E quando tinha as duas partes, 100% de acordo. O segundo projeto que eu vou descrever aqui é o da doutora Jaqueline Queruli, que não pôde estar aqui hoje, né? Ela também é uma das pioneiras da aplicação das constelações familiares no judiciário aqui no Brasil. Ela tem uma oficina, que é a oficina de direito sistêmico, e que mais ou menos ela faz mais ou menos a mesma atividade que o Dr. Sami, né? Faz uma palestra vivencial e depois vai para uma constelação. E eu não tenho os índices dela aqui, mas porque eu achei até que ela estaria presente, então eu acabei não colocando os índices. Mas ela também é uma das pioneiras da aplicação das constelações familiares no judiciário.
Temos também no Distrito Federal, que é um projeto, eu coloquei esse projeto porque eu acho interessante uma das frentes que eles trabalham, que é um projeto chamado Constelar e Conciliar, que eles trabalham com super endividados. Então, aquelas pessoas que têm dívidas absurdas, e isso, claro, tem uma natureza sistêmica. Então, eles geralmente é feito sessões secretas, elas são sigilosas, né, para não expor essas pessoas que estão endividadas. E também tem tido bons resultados lá no Distrito Federal. E esse projeto ele é liderado pela juíza Luciana Yuck e Magali Delac. Também no Fórum de Leopoldina, no Rio de Janeiro. O interessante de lá é que eles fizeram, isso foi uma decisão do desembargador César Cury, de implementar as casas da família em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a constelação familiar, né, a Casa da Família, para quem não sabe, é um projeto que se iniciou aqui em São Paulo, na comarca de São Vicente, através da nossa colega, a doutora Vanessa Alfiero, que lá eles têm oficina de parentalidade, eles têm constelação familiar, têm mediação transformativa. Então, todos esses, digamos, esses serviços, né, são oferecidos para os usuários do sistema, para que haja uma solução do conflito de forma harmoniosa. Então, outros estados e outras comarcas, vendo essa experiência, trouxeram para si, né? Eu sei, por exemplo, agora de Mogi das Cruzes, que está sendo implementada uma Casa da Família, e no estado do Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro tem isso como previsão, né? Isso ainda não foi totalmente implementado, mas já sei que tem alguns fóruns regionais na cidade do Rio de Janeiro que já tem a sua Casa da Família. Então, são todas iniciativas buscando a paz, né? Buscando, digamos, a reconciliação, que eu acho que esse é o grande objetivo das constelações familiares. Vou falar muito rápido aqui, porque meu tempo está extravasado, acho que já está. Também tem esse projeto, como eu já falei, da Casa da Família, então acho que eu não preciso mais falar, porque esse foi da doutora Vanessa Alfiero. E o ano passado nós fizemos uma formação chamada Percepções Sistêmicas, que nós capacitamos 150 mediadores, advogados, funcionários públicos, somente com a postura sistêmica, não com constelações familiares. Os resultados que nós obtivemos foram muito bons. Houve uma melhora substancial no ambiente de trabalho, dentro do fórum, né? Os mediadores têm relatado isso. Então, foi uma iniciativa da doutora Vanessa Alfiero da Rocha, e que eu tive o prazer também de participar. Formação de juízes em Rondônia, 34 juízes foram formados em constelação familiar. Então, se vocês imaginem, no estado de Rondônia, 34 juízes formados, né, em constelação familiar. Vou falar de uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. Também é o primeiro promotor a implementar um projeto sistêmico, que foi o Dr. Elcio Errara, na comarca de Itajubá. E ele não tem só atuado dentro do Ministério Público, mas em outras frentes. Ele tem levado a constelação familiar, a filosofia sistêmica para outros setores da sociedade. Então, para a educação, para a saúde. Itajubá, acho que aqui, não sei se vocês sabem, mas esse ano as constelações familiares entrou no rol das práticas integrativas do SUS. Então, Itajubá foi a primeira cidade, ou uma das primeiras cidades, a fazer contratação de consteladores familiares para trabalhar no âmbito do SUS. Então, ele tem feito um trabalho que tem modificado muito a cidade, né, o ambiente da cidade.
Então, no caso dele, dentro do Ministério Público, entre 2014 e 2016, do total de 340 casos apresentados, 233 processos judiciais foram evitados. Então, o índice de resolutividade na promotoria dele foi de 76,6%. Bom, vou falar muito rápido, então, agora da minha parte, né, do que me cabe, do meu papel, que são dos advogados. Nós somos, atualmente, 1.180.000 advogados no Brasil. Em São Paulo, só no estado de São Paulo, 319.777. E somos nós que levamos as demandas do judiciário. Quando o cliente tem um problema, ele vai procurar primeiro quem? Geralmente o advogado. Então, se nós tivermos uma nova mentalidade, né, conhecendo essa filosofia sistêmica, conhecendo as constelações familiares, a gente pode auxiliar muito o nosso cliente. Não precisa, lógico que nós não vamos deixar de litigar, às vezes o litígio, às vezes o processo é necessário, né? Mas a gente entra no processo com um novo olhar. A gente entra no processo com um novo olhar. E pode trazer também uma consciência para o nosso cliente. E o processo ser mais tranquilo. Então, o nosso código de ética, como eu já tinha falado anteriormente, ele diz que nós, como advogados, temos o dever de quê? De promover a paz social. Então, com a utilização, que as meninas já falaram, da constelação, né, de toda essa filosofia sistêmica, nós podemos ajudar, pelo menos, a promover a paz social. E, como eu já havia falado anteriormente, nós temos o dever de sempre nos aperfeiçoarmos, segundo o nosso código de ética. Então, como eu disse, o direito sistêmico já é uma realidade. E não tem volta. Então, é interessante que os advogados, até em respeito, até em consonância com o nosso código de ética, saibamos e possamos ter conhecimento das constelações familiares da filosofia hegeliana. Bom, eu acho que a minha amiga Flávia vai falar um pouco disso, né? Mas os advogados eles podem usar tanto a postura sistêmica, quanto utilizar a filosofia sistêmica para embasar as suas peças processuais. E caso o advogado veja que é necessário, sinta que é necessário e haja abertura do cliente, ele vai indicar uma constelação familiar. Bom, eu vou falar muito rapidamente das comissões de direito sistêmico pelo país, né? Não sei se todos aqui sabem, mas as comissões, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, elas têm como função elaborar trabalhos escritos, inclusive para pareceres, promover pesquisas, seminários e demais eventos que estimulem o estudo, a discussão e a defesa dos temas respectivos. Ora, se nós advogados temos que sempre nos aperfeiçoar, é um dever nosso, no nosso código de ética, as comissões, e no nosso caso, né, no que nós estamos tratando aqui, as comissões de direito sistêmico, elas têm uma função primordial para o nosso aperfeiçoamento profissional. Então, o objetivo das comissões de direito sistêmico, elas visam ampliar o estudo e a difusão da aplicação das leis e da postura sistêmicas, e o uso das constelações familiares, segundo a filosofia hegeliana, tanto no atendimento ao cliente, como no curso do processo judicial, ou mesmo na mediação e conciliação. Então, foi aquilo que eu disse, né? A constelação ela pode servir, claro, como método alternativo, mas também, quando há o processo judicial, a postura que nós adotamos como advogado, como nós tratamos o nosso cliente e como nós entramos, né, como nós fundamentamos o processo, é fundamental. Então, a gente pode utilizar isso, pode utilizar essa filosofia sistêmica justamente para o nosso trabalho. A primeira comissão de direito sistêmico no Brasil foi implementada o ano passado pela doutora Eunice Schlick, em Santa Catarina, né? E essa é a foto da comissão dela.
Atualmente, nós temos 28 comissões de direito sistêmico pelo país. 28. Ou seja, os advogados estão se mobilizando também para conhecer esse novo olhar. Nós temos comissões de norte a sul do país. Eu esqueci de colocar a 29. É a sua, Alagoas. 29, Alagoas. E agora? Peço mil desculpas. Aí eu coloquei algumas fotos de comissão aqui para ver que isso realmente funciona. Aí vou falar muito rapidamente do trabalho da comissão, que é a que eu conheço, né, que é a Comissão de Direito Sistêmico, que a Marisa é membro, eu também faço parte como presidente, e nós temos reuniões de estudo, promovemos palestras e seminários, e também estamos fazendo um grupo de trabalho para projetos no Poder Judiciário. Podemos propor projetos aí no caso da sucessão nós então, nós temos a comissão. Então, já está convidada. Já está convidada a participar. Aí essa é uma foto da reunião da nossa comissão. As palestras que nós fazemos. Nós fizemos um simpósio esse ano na OAB São Paulo. Tivemos mais de 800 participantes nesse simpósio. E temos também aqui a Marisa, que foi uma das palestrantes. Aqui é uma foto do simpósio. E aí eu coloquei uma frase que eu acho que ela também vai usar. Mas é que eu gosto tanto dessa frase, isso me tocou tanto, que eu não quis tirar. Mas eu vou deixar para que a Marisa fale essa frase, porque é dela. Tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpas aí pela hora e estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Tá bom? Muito obrigado.